Prezados amigos, prezados irmãos de crença, do Grupo Espírita Allan Kardec, aqui de Alvorada. Prezados irmãos, minhas senhoras e meus senhores que podem estar nos assistindo. Vamos dialogar nesse dia um assunto bastante interessante, que deveria ser conhecimento de toda a humanidade, não só dos espíritas. Porque é um assunto que trata de nós, que trata do espírito, que trata da nossa vida, não da nossa vida material que estamos aqui, mas trata da nossa vida espiritual. É esse tema então que nós vamos falar sobre o mundo espírita ou a vida espiritual. Esse tema é bastante importante, que chama a nossa atenção, porque é no momento do desencarne, muitas vezes, ou quando começamos a refletir sobre o dia de amanhã, após a nossa morte, que nós começamos a nos preocupar: o que é que vai ser de mim? Então nós pegamos um edital do nosso irmão Allan Kardec, que está na Revista Espírita, que fala sobre o questionamento de um cético. E esse cético diz assim: lembra-me-ei de quem eu fui ou sou? Viveremos no céu ou no inferno? Quem encontramos no mundo espiritual? Quem são os espíritos ou nós? Qual será a minha forma ou aparência no mundo dos espíritos? Quais são as atividades do espírito nesse mundo espiritual? Por que o homem pouco se preocupa com a vida espiritual? O que é a vida futura? Que vida futura é essa? Então, essa é as perguntas que esse companheiro faz para tomar consciência do que ele é e do mundo que o cerca, que não é só o mundo da matéria, é o mundo dos espíritos. Assim, meus amigos, todos nós sabemos, então, que o desencarne chega para todos. Ninguém fica livre de morrer, como se diz. E poucos se perguntam: o que vai ser de mim depois? E só começa a se preocupar quando começa a refletir sobre a questão da morte. E essa ideia, para alguns, não é nada, não se interessa porque não acredita nada, e não tem certeza de quem ele é. Não sabe o que vai ser amanhã. Mas aqueles que começam a se preocupar, eles acham que existe um abismo entre eu e o mundo espiritual. E se perguntam: mas se eu morrer, as minhas faculdades, a minha esperança, meus sonhos, vão tudo sumir? O que vai ser de mim depois do desencarne? É um vazio? Para onde é que eu vou? Essa pergunta que ele faz. Eu vou ter algum traço? Alguém vai se lembrar de mim? De como eu fui, como eu sou? Então veja que todas as religiões falam sobre o espírito. Todas. Mas nem todas conseguem dar a transparência real de quem eu sou, de quem nós somos. Dessa forma, esse companheiro cético, materialista, então, ele fica nessa dúvida, não querendo saber que vida futura é essa, se ela é vaga, ela é indefinida. Isso gera muita dúvida na cabeça dos homens, vamos dizer assim, quando ele começa a se perguntar por onde vai. E nós aqui vamos tentar, no dia de hoje, fazer uma conversa para melhorar essa ideia. Então, de acordo com as perguntas do nosso irmão cético, ele pergunta a si mesmo: mas vai lá que eu tenho alma. Essa é a conversa dele com ele mesmo. Eu tenho uma forma, eu tenho uma aparência? E lá na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, nos responde: os espíritos espirituais dizem que nós temos sim uma aparência. Aqui, para o homem da matéria, não. O que nós só enxergamos aqui, quando enxergamos a vida, muitas vezes é o fantasma. Mas para no mundo espiritual, nós temos uma forma e temos uma aparência, né? E nós podemos chamar, assim como pergunta o nosso irmão cético, que nós podemos ser uma centelha, podemos ser um clarão, podemos ser uma chama. E os espíritos superiores nos dizem que eles não têm condições de explicar a nós quem somos realmente, porque a nossa inteligência não é capaz de compreender ou entender aquilo que eles nos diriam. Então ele não diz nada sobre isso, né? Mas diz para nós que nós somos alguém,
que nós temos uma matéria, e essa matéria, meus amigos, é uma matéria, como diz aqui, ó, é uma matéria quintessenciada, né? Uma matéria tão etérea, tão tênue, que escapa aos nossos sentidos. Quer dizer, não adianta nós queremos saber realmente de quem é, e os espíritos também não conseguem dizer, porque nosso sentido não sente o espírito em si. Então, ela é pura demais. Nos diz que é tão etérea que nós não sentimos. Mas nós somos alguém. Nós temos um corpo semimaterial, que nós chamamos de perispírito. Então, de acordo com a nossa vontade, nós damos uma forma a esse corpo. Mas esse corpo, meus amigos, como eu já desencarnei, não tenho mais essa matéria, esse corpo que eu dou a forma, não tem órgão nenhum. É só a forma de um corpo humano, podemos dizer assim. Mas ele não tem corpo, não tem órgão nenhum. Então, quando nós vemos a conversa num trabalho mediúnico, ou que geralmente que ele diz, eu estou com dor na perna, estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com sede, estou com fome, estou com calor, nada disso realmente nós sentimos. Porque eu não tenho mais esse corpo material. Tudo está na minha consciência. É eu que, apegado demais à matéria, não consigo me libertar das sensações físicas, porque eu sou um pouco materialista. Então eu sinto, eu apareço para os homens, principalmente no trabalho mediúnico, e argumento que eu tenho dor aqui, dor ali. Mas na realidade, o que vê, meus amigos, o que sente é a consciência. O corpo em si, ele vê, ele enxerga, ele ouve, ele sente o cheiro, os odores, mas não tem o órgão em si. É um todo. E esse todo, os amigos espirituais nos explicam. Que não tem como explicar também, assim como a origem do espírito, quem é o espírito, porque nós não temos condições de entender o que eles diriam. Nós não compreenderíamos esse todo. Mas, então, todas as sensações, percepções que temos no mundo espiritual, que nós temos, nós sentimos, nós percebemos, não está num órgão em si como está aqui na matéria. Eu tenho o olho, tenho o ouvido, tenho a boca, tenho o nariz, para perceber e sentir as coisas. Lá é o todo. E esse todo nós não compreenderemos se os espíritos fossem nos explicar. E o cético ainda pergunta, mas após o desencarno, para onde é que eu vou? O inferno é verdadeiro ou a ficção? Mas quais são os meus sofrimentos? Onde é esse lugar de suplício? Então não vamos verificar, meus amigos, que os nossos papas já disseminaram como se diz, essa tradição, ou esses lugares fictícios. O Papa anterior, o Papa Francisco, já falou que agora esqueci a palavra, mas o Papa Francisco falou que o céu e o inferno estão na nossa consciência. Então, eu já não sei se os companheiros da nossos católicos já estão conscientes disso, mas o Papa falou. Então, a doutrina espírita nos explica que o céu e o inferno vai de acordo com o nosso estado espiritual. E nesse estado, então, é que nós vamos ver que nós passamos de um estado para o outro, muitas vezes sentindo que eu vou sofrer, que eu vou ficar no fogo do inferno, enfim, mas não. E no mundo espírita, então, quem nós encontramos? Essa é a pergunta, muitas vezes, que os nossos companheiros fazem. Quem nós encontramos quando desencarnamos? E lá nós vamos encontrar quem? Os nossos amigos, que já desencarnaram, aqueles que nos antecederam, que estão nos esperando, nossos pais, irmãos, também os nossos inimigos estão conosco, lá nos aguardando. E nós só vamos nos dar conta realmente com quem somos, quando nós começarmos a nos desprendermos da matéria. Né? Então, e o cético pergunta ainda, o que se faz nesse mundo? O que nós fizemos lá? Qual é a minha atividade? E nossos irmãos espirituais nos informam que muitas coisas nós temos que fazer.
Porque nós temos conosco a vontade de trabalhar. Quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa grande preocupação não é a mesma preocupação que nós estamos aqui na matéria. Nós aqui na matéria nos preocupamos com o dia de amanhã, com a minha profissão, com o frio, com o calor, o que eu vou ser, eu quero estar bem na sociedade, quero estar no topo. Isso aqui na matéria. Porque eu tenho meus objetivos materiais. Mas no mundo espiritual, os objetivos espirituais do espírito, ele chega lá e começa a refletir o que foi que eu deixei de fazer. Ele só se preocupa com o seu estado moral. Ele procura ver o que ele fez de certo e errado e se preocupa com os erros que cometeu. Mas ele só vai começar a se preocupar com isso, meus amigos, depois que ele sai do estado de perturbação. Porque até então, enquanto ele estiver nesse estado de perturbação, ele não tem consciência daquilo que ele quer. Então esse estado de perturbação, após o desencarne, leva muito tempo, ou pouco tempo, de acordo com o seu estado moral. Ele pode levar um mês, um dia, 2 dias, uma semana, um ano, 100 anos, séculos. E essa notícia nós temos no nosso trabalho mediúnico. Então veja, meu irmão, que o nosso estado moral e espiritual é importante. Por isso que se pede muito que nós façamos nossa reforma íntima, é para que nós não venhamos a sofrer no instante após o nosso desencarne e a entrada no mundo espiritual, na volta que fizemos na nossa vida de origem, passar sofrendo muito tempo, porque essa perturbação ela perdura enquanto estiver ligado à matéria. Então a questão de quem é o que eu vou fazer, de quem eu sou e para onde eu vou, eu começo a ter esse raciocínio após eu me desligar um pouco da matéria. Aí eu começo a perceber aquilo que eu quero. Aí que eu encontro meus amigos. Ali eu encontro aqueles que estão comigo. Então, nesse momento que eu me desencarno, meus amigos, eu não sou só um ser que está lá, a olhar para todos os lados. Eu tenho todas as percepções, sensações que eu tenho aqui na matéria, eu tenho lá também. Como já foi dito, eu tenho no meu corpo, que nós chamamos de perispírito, eu levo comigo essas sensações. Mas como foi dito, não é no corpo espiritual que eu sinto isso, é no todo do espírito. Então eu levo comigo todas essas sensações. Eu percebo, eu ouço, né? Eu sinto e eu falo. Então aqui é um detalhe, meus amigos, quando nós falamos nessas coisas todas, nós perguntamos, nós lemos os livros que estão na nossa literatura, e os companheiros dizem que falaram com fulano, que se comunicaram com ciclano, e nos trabalhos mediúnicos que eles vejam que estão com dor na perna, com dor no braço, que sente frio, que sente calor, que sente fome. Mas tudo isso, meus amigos, está na nossa consciência. É o espírito apegado à matéria, que não consegue se libertar, que ele sente tudo isso. Então as faculdades do espírito, elas são do espírito, aliás, não são do corpo. Tudo aquilo que nós sentimos não está naquele corpo espiritual que eu tenho, está no espírito, que é o ser inteligente do universo. Então essas sensações estão conosco. E nós, muitas vezes, sendo espírito inferior, não conseguimos nos libertar dela. E isso nos incomoda, porque ela se torna constante. Por quê? E essa constância está no espírito inferior. Porque já o espírito superior, que tem um pouquinho mais de moralidade, ele tem condição de anular essas sensações. Ele suspende em si. Ou seja, o espírito que tem condições, que é aquele que está um pouquinho mais apurado de sua moralidade, ele tem condição de suspender tudo aquilo que ele vê, que ele sente, que ele ouve. Ele tem essa condição. Então, o companheiro um pouquinho mais adiantado, que está num patamar superior, ele tem essa capacidade, enquanto o espírito inferior não tem. É por isso que nossos companheiros da terceira ordem, espíritos de terceira ordem, que estão na espiritualidade, sofrem, porque eles sentem as coisas, eles ouvem as coisas, percebem as coisas e não conseguem se livrar.
Então eles precisam de um repouso, mas não tem condição. Só quem tem essa condição, nossos companheiros que estão assim um pouquinho de nós. Então ele sente tudo aquilo quando estava aqui na Terra. Nós somos os mesmos, meus amigos. Após o desencarne, em nós não muda nada. Eu continuo com os mesmos vícios, com as mesmas virtudes, com as mesmas vontades, com os mesmos desejos. Então, o momento da morte, muitas vezes, muitos não conseguem se livrar, e como já falamos, acham que estão vivos muito tempo. E os costumes são os mesmos. Eles dizem, mas eu morri e continuo fazendo uma coisa, morri e continuo sentindo os mesmos efeitos? Sim, porque eu estou pegado à matéria. E quando nós falamos aquilo que já tratamos atrás, nós não estamos falando diretamente ao outro que está do nosso lado. O outro espírito que eu falo é do desencarnado. Porque enquanto aqui na Terra eu preciso do órgão fônico para falar, dos ouvidos para ouvir, do mundo espiritual, meus irmãos, nós, o espírito desencarnado, ele se compreende através do pensamento. Então, quando nós falamos, se ouve falar que eu falei com fulano, falei com ciclano, eu não estou falando com ele através da voz. Eu estou entrando em contato com ele através do pensamento. E isso eu faço diariamente quando falo com o meu anjo da guarda, com o meu espírito aquele que me protege. Eu digo, mas quando nós ouvimos então alguém dizer assim, eu falei com o meu espírito superior, meu anjo da guarda. Na realidade ele não falou. Na realidade ele trocou pensamentos, ideias com esse companheiro. Porque a comunicação no mundo espiritual é só através do pensamento. Então, eu começo a pensar, estou emitindo ideias. Se eu estou falando com o meu companheiro o anjo da guarda, ele me emite ideias. E eu a sinto, eu não a ouço. Veja porque não a ouço, porque quem sente é o meu espírito, assim é no mundo espiritual. Lá a gente sente as ideias, que pensamentos são energias. Então não tem a fala propriamente dita, tem a troca de pensamentos. É assim que nós entendemos no mundo espiritual. É assim que nós entendemos muitas vezes quando estamos aqui na matéria. Estamos com um projeto para a sociedade ou para um programa qualquer. E quando vamos nos reunir em volta lá da mesa, quando eu dou a minha sugestão, o outro companheiro do lado diz, mas eu tive a mesma ideia. Por que eu tive a mesma ideia? Porque eu, pensando no problema, me liguei ao meu amigo, pensando em trocar a ideia com ele, e ele sentiu. Por isso que ele traz a mesma ideia. Porque, meus amigos, assim, como o pensamento é o nosso meio de transmissão de conversa, no mundo espiritual, o nosso meio de transporte também não existe. Se aqui na Terra nós precisamos de um carro, de um ônibus, de um avião para nos locomover, no mundo espiritual não há necessidade. O nosso pensamento, no momento que eu penso em algum lugar, lá eu estarei. Lá eu estou. Então, nesse momento que eu estou aqui, falando com meus amigos, eu estou pensando, tipo assim, uma plateia que esteja me assistindo. Então, eu estou imaginando uma plateia. Então, eu estou no pensamento de cada um. Agora, os meus irmãos estão me ouvindo, estão todos com o pensamento voltado para mim. Então, por isso que eu tenho essa troca de quem eu vejo e de quem me ouve. Se nós estivermos num lugar agora, pensávamos que estivermos lá na sociedade, nessa conversa, e eu lá no púlpito falando, quem enxergar do mundo espiritual vai ver que lá na sociedade, nesse momento, tem um grupo de espíritos ouvindo uma palestra, uma conversa. Porque o meu pensamento foi para lá. Parece uma utopia. Mas a realidade é essa. Então, quando aqui um fato que o nosso irmão, num auxiliar de Kardec, que estava falando com o espírito desencarnado e trocando ideia com ele, terminou a conversa. E depois que o espírito se retirou, ele pensou consigo mesmo. Digo, vou falar para o senhor Kardec desse espírito que acabou de se comunicar. No outro dia esse espírito voltou e ele disse a esse espírito, eu fui falar com o senhor Kardec sobre a tua presença. E o espírito respondeu para ele, eu já sabia. E o auxiliar de Kardec perguntou, mas como tu sabia se eu não te falei nada?
Ele disse, não, é que eu voltei aqui na tua casa e tu pensou em falar com o seu Kardec. E eu fui lá na casa do seu Kardec ver quem ele era. E cheguei lá, vi ele sentado numa mesa, um monte de espíritos em volta, ou lá num canto, cochichando, enquanto outros estavam atrás dele. Então, o seu Kardec, pensando que escrevia as suas ideias, na realidade ele estava escrevendo as ideias que aqueles companheiros que estavam à sua volta estavam lhe transmitindo. E o auxiliar de Kardec perguntou, sim, mas o Kardec ouvia eles? Tipo, o Kardec pressentia que tinha algo ali naquela sala. Não chegava a vê-los, não enxergava, mas sentia. Então veja, meus irmãos, quando estamos falando alguma coisa, quando estamos conversando, tendo alguma ideia, alguém sempre está à nossa volta. Porque o mundo espiritual não está lá. Não está lá num cantinho do mundo. O mundo espiritual, meus amigos, o mundo espiritual está aqui. Os espíritos encarnados povoam o mundo invisível, aquele a qual nós não enxergamos. Então, a nossa volta, aqui que eu estou, na minha casa, pode estar cheio de espíritos, uns me ouvindo, outros me auxiliando nesse diálogo que eu estou tendo com meus irmãos através desse canal virtual, para que eu possa ser mais objetivo na minha conversa. Outros estão na casa dos meus amigos, está cheio de espírito ouvindo o nosso diálogo, também interessado no assunto. Então, meus amigos, nós estamos envoltos por espiritualidade, por diversos tipos de espíritos, tanto bons como ruins. É por isso que nós temos aquela coisa aqui de controlar nossos pensamentos, que tem um jargão que diz, diga-nos o que tu pensas e eu te digo com quem tu andarás. Na realidade, que eu estou envolto por esses espíritos na minha volta, que pensam comigo e vão onde nós querem. E dessa forma, meus irmãos, no momento em que eu começo a ter esse conhecimento, eu começo a me disciplinar. Eu começo a entender as coisas da minha volta. No momento que eu tenho essas ideias, eu começo a compreender que eu não estou sozinho quando estou falando, eu não estou sozinho quando estou falando. Em espírito, então nós começamos a nos disciplinar nossa maneira de ser. É o nosso estado de espírito que nos dá essa condição de poder verificar aonde que eu estou. E qual é a nossa situação, que é a pergunta do cético, né? Mas que estado é esse? Como passamos o tempo no mundo espiritual? O que é que nós fizemos lá no mundo espiritual? E disso nós temos um Kardec a explicar para nós. Ele diz assim, ele explica para nós que esses assuntos todos são ditos pelos próprios espíritos. É por isso que Kardec colocou nesse edital, que vem dizer para nós tudo aquilo que nós falamos. Então os espíritos, na vida espiritual, fazem alguma coisa. Eles não têm uma vida ociosa. Porque lá eles se ocupam com as coisas, porque o interesse dele é progredir, é evoluir, porque a maior infelicidade do nosso companheiro desencarnado, ou quando o espírito está desencarnado, é ver que existem espíritos felizes no mundo espiritual, e ele não sendo, ele se preocupa e quer ser. Então ele começa a verificar tudo aquilo que ele fez e quer. Ele quer evoluir. Então, meus amigos, isso como Kardec fala aqui, nós estamos falando da erraticidade. Ou seja, quando nós estamos aqui na matéria, eu estou encarnado. O espírito está envolto nessa materialidade. Quando eu desencarno, nós somos conhecidos no mundo espiritual como o mundo errante. Porque ali só tem espíritos de terceira ordem e de segunda ordem. Os espíritos superiores estão acima desse mundo que está à nossa volta. Então, meus irmãos, quem são esses espíritos? Qual é que nós fizemos realmente? Então, aqueles que estão mais desenvolvidos, daqueles que já sentiram certo grau de desenvolvimento, esses companheiros começam a participar do desígnio de Deus. Eles começam a colaborar no progresso dos mundos. Eles encarnam em mundos inferiores para o seu próprio progresso, para auxiliar aquele mundo inferior que está para progredir, assim como no nosso mundo hoje, daqui da Terra, que é um mundo de prova e expiação, está indo para um mundo de regeneração. Como é dito pelos nossos irmãos espirituais,
estão reencarnando, está para reencarnar diversos espíritos superiores a nós aqui na Terra, para auxiliar o progresso moral da nossa Terra. Então essa é a função de alguns dos espíritos que estão desenvolvidos. E eles povoam outros mundos, tudo com o objetivo de subir, de crescer e evoluir. E dessa forma, nós vamos procurando nossos interesses, que é chegar à perfeição, que foi o objetivo da nossa criação. Esses companheiros na espiritualidade se reúnem para ver o que vão fazer, deixar de fazer, como fazer, quais são as missões que eles têm. Então eles vão para onde é que eles se chamam. De repente um espírito, um mundo inferior precisa de alguém lá para auxiliar aquele mundo. O espírito um pouquinho mais superior, ele se submete a uma encarnação penosa para poder auxiliar aqueles que estão passando por aquela necessidade. Então eles vão, se reúnem nesses conselhos do mundo espiritual e lá recebem orientações de como fazer isso. Abaixo desses companheiros menos elevados, mas também não são tão bons quanto eles, mas têm em si a virtude e a vontade de ser bom. Então, como diz nosso irmão Kardec, nesse edital, ao mundo dos espíritos vulgares, que é a maioria dos espíritos que estão à nossa volta. Estão geralmente acima da nossa humanidade, acima do plano material. E o que eles fazem? Alguns estão um pouco mais se desenvolvendo seu senso moral, mas outros ficam à nossa volta nos perturbando, nos julgam, ficam fazendo a crítica daquilo que eu faço ou que eu não faço. Mas eles todos, meus irmãos, procuram ser melhores do que são. Eles procuram melhorar-se. Existe aqueles... Eles não têm aquele endurecimento absoluto, não existe. Todos querem buscar um pouco mais de felicidade para si. E aspiram ao aperfeiçoamento. Isso para ser mais feliz, porque eles veem à sua volta espírito mais feliz. Então todos começam a entender e compreender que o único meio de sair da inferioridade que estão é buscar instruir e esclarecer-se. É buscar cumprir missões que lhe são dadas para que ele possa assim ir enfrentando o seu progresso. Depois que tudo isso passa, eles ficam a observar aquilo que eu faço, deixo fazer. Porque muitos espíritos ficam aqui conosco para que vão reencarnar e eles precisam saber em que situação vão encarnar. Então eles ficam à nossa volta muitas vezes nos observando e verificando o que eles vão fazer quando chegar aqui. Depois desses espíritos vulgares, meus amigos, temos os espíritos mais levianos. Esses companheiros estão à nossa volta, são aqueles que se divertem com a nossa sociedade, se diverte com o nosso orgulho, se diverte conosco quando nós pensamos não dar valor naquilo que tem que ser dado. Analisa o nosso caráter, fica à nossa volta, né, nos perturbando, nos influenciando, e isso nós sabemos. Então Kardec, quando termina essa parte, ele diz: vimos o espírito no momento em que, deixando o corpo em sua vida nova, analisamos as suas sensações e seguimos-lhes o desenvolvimento gradual das ideias. Os primeiros momentos são empregados em reconhecer-se e compreender o que se passa com ele. Numa palavra, ele, por assim dizer, experimenta as próprias faculdades, como a criança que pouco a pouco vê crescer as forças e os pensamentos. Isso ele está falando dos espíritos vulgares. Esse estudo todo que nós estamos falando são espíritos vulgares. Mas ele busca aqui os espíritos inferiores. São aqueles, companheiros, que nós mais sentimos aqui na matéria, porque eles sentem saudades da vida terrena. É esse que faz mais se aperceber para nós, é esse que estão mais ao nosso lado nos perturbando muitas vezes, quando assim nós o permitimos, porque não são os espíritos que se aproximam de nós para nos perturbar. É nós aqui na matéria, que com a nossa inferioridade, com os nossos vícios, nós pensamos, temos ideias contrárias ao bem e ao amor, emitimos as ideias
esses pensamentos no mundo espiritual, esses companheiros inferiores a captam e se aproximam de nós. Então não podemos botar culpa nos companheiros que estão ao nosso lado, que estão nos prejudicando, ou estão nos perturbando, porque eles estão conosco. Não. Eles só estão conosco porque nós, a nossa inferioridade, assim, vamos dizer assim, atraímos para nós tipo um imã. E dessa forma, nós não podemos culpar os companheiros. E Kardec continua nesse seu edital. Aí, quando ele diz aquilo é muito forte na sua conversa, ele diz: vem a escória do mundo espírita. É constituída por todos os espíritos impuros, cuja preocupação única é o mal. Sofrem e desejariam que todos sofressem como eles. O ódio é a sua essência. Então, esses companheiros, como eles não são felizes e não se sente forte, com força necessária para progredir, e se acham inferior e acham que não vão conseguir nada, eles procuram, então, criar o ódio, a rixa, a desavença entre os homens, entre nós aqui. Então, esse é o trabalho. Esses companheiros que têm nesse estado de, como o Kardec falou aqui, bem inferior, é isso que eles procuram fazer no mundo espiritual. Então, eles procuram exercitar em nós as paixões que temos conosco, os nossos vícios que nós temos conosco. É eles que nos cutucam com a vara curta, como você diz, para que nós possamos nos inflando para a discórdia, para separar amigos, para os ambiciosos, procurando atrás da luxúria, para o orgulhoso, procurar seus prazeres, espalhar o erro, a mentira. Então veja que esses companheiros, é eles que causam esse caos todo na humanidade, porque eles se sentem bem assim. É isso que eles fazem, enquanto não tem essa coragem. Mas não é assim eternamente. Chega um tempo que eles cansam. E eles têm que progredir. Ele vê os outros felizes, como já falamos, e tem que progredir. E dessa forma, então, meus irmãos, nesse edital, Kardec termina, né, essa sua conversa que ele teve com o mundo espiritual amigo, dizendo para nós que há uma necessidade que nós temos, então, de vigiar e orar, como disse nosso irmão Jesus Cristo, para que possamos nos libertar das influências negativas e atrair para nós só influências positivas. E dessa forma, então, o Espírito pergunta a Kardec: mas por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que o trabalho desses companheiros no mundo espiritual inferiores, que ficam à nossa volta, a nos perturbar, a nos influenciar, a nos levar para o lado negativo, por que Deus permite isso? E olha a resposta que os amigos espirituais dizem a Kardec: Deus não tem que nos prestar contas. Dizem-nos os espíritos superiores que os maus são provações para os bons e que não há virtude onde não há vitória a conquistar. E se aquilo que eu falei, se há espíritos malfazejos aqui na Terra, é porque aqui eles encontram o eco. Foi aquilo que eu falei, meus amigos. Se esses companheiros estão à nossa volta, esses espíritos inferiores vivem conosco, é porque eles acham em nós eco nos nossos vícios. Então, como eu disse, a culpa não é deles que estão à nossa volta. Uma parte da culpa é nossa, do homem que está encarnado, do espírito que está encarnado, aliás, com a sua inferioridade, que desde controlar seus pensamentos, vigiar seus pensamentos para o bem e para o amor, ele volta-se para a negatividade, contrário às leis do amor, e assim ele atrai para si, vamos dizer assim, meus amigos, essa nuvem de companheiros que está à nossa volta. Dessa forma, terminamos a conversa dizendo: consolemos-nos, consolemos o pensamento de que acima desse lodo que nos cerca, existem seres puros e benevolentes que nos amam, nos sustentam, nos encorajam e nos estendem os braços, atraindo-nos a fim de nos conduzir ao mundo dos melhores,
onde o mal não encontra acesso, desde que saibamos fazer o que for preciso para merecê-los. Assim, meus irmãos, ficamos gratos pela audiência, meus irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Obrigado pelo convite que essa casa nos fez. Espero ter sido bastante transparente nesse assunto do mundo espiritual. Sabemos que tem muito mais conversa para dialogarmos, mas o tempo nos permitiu foi esse. Então ficamos gratos a essa casa, ao nosso Pai que nos deu essa oportunidade de desenvolvermos a de sua divulgação das suas leis, o bom Mestre Jesus que sempre está conosco, e os bons amigos espirituais que nos auxiliaram nesse trabalho, que nos assistiram, que nos intuíram para que pudéssemos conversar com meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor fique com todos, hoje e sempre. Que assim seja.